Há pouco tempo, eu tomei conhecimento de uma experiência de vida que demonstra exatamente como age a divina providência e como no mundo espiritual são traçadas as diretrizes existenciais de muitos de nós, sem que sequer tenhamos conhecimento disso. Trata-se da história de um judeu dos tempos modernos, cuja personagem está discretamente oculta através do pseudônimo. Este senhor, que é um judeu americano muito rico, no dia 9 de março do ano 2001, encontrava-se em Tel Aviv, sendo ele um grande executivo de uma empresa internacional. Estava em Israel para ultimar a documentação de um grande projeto, no qual seriam investidas algumas dezenas de milhões de dólares. Mais ou menos às 10 da manhã, ele experimentou um pouco de estafa. A reunião era muito pesada, as discussões eram acaloradas, ali estava em jogo o investimento econômico e o poder do dinheiro, que infelizmente ainda movimenta a máquina da sociedade, levava cada qual ao seu interesse egóico e, naturalmente, à defesa das suas ambições. O Sr. Moshe pediu licença para descer um pouco, tomar um refrigerante, e como eram famosas são as pizzas de uma grande empresa denominada Sbarro, que é muito conhecida em Israel, ele atravessou a rua depois de sair do grande edifício e foi a uma pizzaria. Mas quando chegou ali, percebeu que os 10 minutos que ele ia permitir-se eram totalmente insuficientes para poder comprar um refrigerante, a pizza, já que as filas eram muito grandes. O Sr. Moshe aproximou-se de um dos caixas, olhou de um lado, olhou para outro, e chamou a atenção de um judeu ortodoxo que se encontrava quase à borda para fazer o seu pedido. Esse cavalheiro, olhando e identificando também como hebreu, perguntou-lhe qual era o problema. Ele disse: bem, não se trata de um problema. É que eu desejava comprar uma pizza, mas o tempo de que disponho é muito curto e vejo a impossibilidade. Aquele estranho, percebendo de um acento americano, teve a ocasião de dizer: mas você é japonês. Eu disse: no meu lugar, desde que ninguém dá protestar. Eu vou lá para o fim da fila e você será despachado. Cortesia de Tel Aviv. Todos sorriram. E o estranho deu lugar. O Sr. Moshe, que não estava acostumado com esses gestos, que são, aliás, muito raros, aceitou de boa mente, agradeceu sorrindo, e em breves minutos saía com seu refrigerante, a pizza elegida, mas não caminhou 100 metros quando escutou um estampido que fez tremer a terra. As pessoas começaram a correr, a gritar, e o jovem que vinha ensanguentado disse: um homem-bomba acaba de explodir um petardo e o número de feridos e mortos é muito grande. O Sr. Moshe logo lembrou-se daquele voluntário, aquele que ele cedeu no lugar da fila. Certamente ele seria uma das vítimas. Atirou fora o alimento e pôs-se a morrer. A atividade de emergência israelita já estava atendendo. E ele começou a procurar nos escombros o benfeitor, que possivelmente agora teria dado a sua pela vida dele, mas não o encontrou. As ambulâncias revezavam-se, foram contabilizados 21 mortos, 83 feridos graves. E o Sr. Moshe perdeu a paz, abandonou os negócios e resolveu ele próprio averiguar. Esteve nos prontos-socorros,
foi pessoalmente às morgues e, por fim, em um hospital periférico de Tel Aviv, ele encontrou o benfeitor, que estava ferido, apesar de não ser muito grave o dano que o pecado lhe causara, recebendo atendimento com um jovem ao seu lado, que era seu filho. O Sr. Moshe, muito comovido, perguntou ao acidentado se ele recordava seu nome. Mais ou menos, vagamente. Eu desejo então agradecer-lhe. Eu sou um homem muito rico. E o que lhe for necessário pode contar comigo. Eu estou disposto a ressarcir-lhe quaisquer prejuízos, quaisquer danos, e dar-lhe atendimento para a recuperação total da saúde, pois que não for o Senhor, possivelmente eu teria morrido. Eu estaria lá, numa outra posição, e provavelmente teria a minha vida destruída. O cavalheiro explicou que não foi intencional, mas que era muito grato à sua gentileza, numa época em que a gratidão escasseia. O Sr. Moshe, não sabendo o que fazer, disse ao jovem: aqui está o meu cartão. Caso a família, a partir de seu pai, necessite de qualquer apoio econômico e financeiro, pode contar comigo. Eu resido em Nova York, aí tenho o meu telefone, o fax, o e-mail. É somente comunicar-me, seja o que for, e eu terei infinito prazer em retribuir o mínimo do muito que recebeu. Logo depois voltou ao seu escritório, retornou a Nova York. No fim de agosto, ele recebeu um telefonema desesperado do jovem. O jovem dizia-lhe que o pai apresentava uma situação deplorável. O caso era muito mais grave do que pensavam os médicos no primeiro momento. Ele necessitava de uma cirurgia de largo porte, que somente era realizada na cidade de Boston, no hospital da Universidade de Harvard. E havia um único especialista no mundo que poderia salvar a vida. Mas tudo era muito caro. A viagem com o acompanhante, o internamento no hospital, naturalmente os honorários médicos, todos os recursos. E ele, ante a generosidade daquele homem bondoso, perguntava-lhe o que podia ser feito. E o Sr. Moshe disse: mande-me imediatamente ao prontuário. Eu irei pessoalmente a Boston, contratarei o cirurgião, cuidarei de todas as providências e assinalaremos o dia da cirurgia. Dessa forma, pode contar comigo e ficar absolutamente tranquilo. E assim fez. Esteve em Boston, consultou especialista. Ele requisitou mais alguns exames que se faziam indispensáveis para aclarar a medida cirúrgica e marcou a data da intervenção. No dia da intervenção, o Sr. Moshe saiu de Nova York às 8 horas da manhã. A distância aérea entre New York e Boston é de aproximadamente 50 a 60 minutos. Ele chegou ao aeroporto nacional em Boston e transferiu-se para a ala internacional para aguardar o homem que lhe salvou a vida, acompanhado pelo filho. Ali esteve até às 11 horas. Quando o avião chegou, eles foram desembaraçados na alfândega. Uma ambulância esperava-os. E o Sr. Moshe acompanhou a ambulância até o hospital. Mas quando chegou ao hospital, havia um pânico. As pessoas estavam nervosas, as televisões ligadas a todo volume. E ele se deteve a olhar e ficou estupidificado. Era o dia 11 de setembro. Um mês e 2 dias depois do que lhe houvera acontecido. Ele então viu quando o segundo avião adentrou-se na outra torre, na Wing, e ele acompanhou estupidificado quando a primeira torre desceu como um castelo de cartas e a outra implodiu de uma maneira chocante.
Ele ficou ali embetado. Nesse momento, o estranho estava sendo operado. E 8 horas depois, quando ele foi removido para a unidade de terapia intensiva, o senhor Moshe foi olhado através do vidro, aguardando o seu despertar, e orava emocionada, desesperadamente, porque aquele homem salvaram por segunda vez. Ele tinha o seu escritório no 102º andar da Torre Wing, as Corrigidas. Por ter vindo a Boston para recebê-lo, a sua vida foi salva novamente. Então ele escreverá que não há como entender seus desígnios divinos. Quase 3.000 pessoas morreram, porque ele foi poupado. Qual a razão da divindade conceder-lhe esse prêmio que ele reconhece não merecer? Mas porque reconhece não merecer, ele iria agora dedicar a tarefa de salvar outras vidas. Ele havia sido poupado porque a divindade certamente havia feito um projeto de vidas, confiando na sua vida. Foi exatamente isso, em outras palavras, que nessa madrugada o querido irmão Hélio Abreu falou-me enquanto me preparava para o repouso. Os voos atrasaram muito e só pela madrugada chegamos ao hotel. Naquela ocasião, Hélio Abreu, pai, a quem eu tive a honra de conhecer, meu velho amigo, porque também sou o seu velho amigo, embora minha juventude. Ele dizia que falasse ao velhinho, expressão porém usada, que acerte e elabora uma outra face. Esses 50 anos foram quase experimentais. Do barracão de madeira, em que Delito começou o seu trabalho, as atividades que se desdobraram, quase que sem uma planificação terrestre, porque tudo era providenciado do mundo espiritual ao mundo físico. E que esta obra começara 30 anos antes da reencarnação do Delito. Foi no mundo espiritual que o projeto se desenhou, com a participação de outros eminentes trabalhadores, como o nosso irmão Oswaldo Melo, Ari Kardec de Melo, que também me havia aparecido antes, e que agora estavam presentes, assessorados por outros amigos e benfeitores da ilha de Santa Catarina. Essas entidades que desejavam promover o bem na antiga ilha de Santa Catarina haviam desenhado um projeto de assistência social e de socorro espiritual, que agora, no novo período, deveria ter ao lado do amor uma programação técnica. Deixaria de ser de assistência paliativa para ser de serviço dignificador, projetando os indivíduos. E é que os planos desenhados e os projetos recentemente concluídos estavam muito bem trabalhados, porque procediam deles mesmos os espíritos desencarnados. E dizia mais ou menos esses verbos, que o projeto elaborado pelo Elinho mais recentemente, e que eu ignoro totalmente, era o retrato vivo do pensamento espiritual. A programação de meios que facultassem a continuidade da obra, mantendo-a através de recursos próprios, de delineamentos muito cuidadosos, com projetos que estão sendo elaborados em uma programação junto às autoridades governamentais do Estado